Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu me recordo de uma situação que eu vivenciei no ministério, quando conversando com um rapaz a respeito de como estava a sua vida espiritual. E aquele rapaz, ele já estava, de fato, vivendo uma vida dupla. Aquele rapaz, de fato, ele já estava vestindo máscaras. Ele já estava se comportando como um verdadeiro hipócrita. Ele já estava aconselhando, visitando lugares desaconselháveis, baladas, festinhas, lugares que não são dignos de um servo de Deus. Ele já estava vivendo uma vida dupla no que se refere ao seu uso da internet, escondido, visualizando promiscuidades. Mas, na igreja, eu, por exemplo, jamais imaginaria isso. Ele vestia máscaras. Era um jovem abençoado, se relacionava com todos, se dava bem com todos, cantava louvores, estava em nosso meio, mas a sua vida estava sendo cada vez mais arrastada para segredos, uma vida de fato dupla. E eu me lembro que enquanto eu aconselhava aquele rapaz, determinado momento, eu falei com ele: você precisa se arrepender. Você precisa mudar. E eu me lembro, e foi marcante para mim esse aconselhamento, porque em determinado momento, eu usei uma expressão que chocou aquele rapaz, porque eu falei: meu irmão, a sua eternidade depende disso. Tentando acordá-lo, tentando fazê-lo enxergar a gravidade dos passos que ele estava dando em direção ao seu pecado. Mas quando eu falei para ele: meu irmão, a sua eternidade depende disso, você precisa levar isso a sério, aquele rapaz, ele mudou o tom da conversa. Ele falou: o que você está tentando dizer? E até hoje eu me lembro a expressão que ele usou. Ele falou: você está tentando me converter? Ele falou dessa forma: você está tentando me converter? Pois saiba que eu já sou convertido. E aquele rapaz começou a me falar de todas as suas experiências com Deus. Aquele rapaz me narrou a sua conversão, e que de fato foi uma conversão muito emocionante, pela maneira como ele me narrou. Aquele rapaz me contou a respeito de inúmeras experiências que ele teve com o Senhor, livramentos, experiências maravilhosas com Deus, momentos em que ele não encontrava nenhuma saída, e na vida dele só poderia ser a mão do Senhor, e ele viu a mão do Senhor na sua vida. E meus irmãos, é aí que está o grande perigo, no qual nós vamos pensar nesta noite. Porque de fato, existem experiências essenciais à nossa fé. De fato, existem experiências que nós temos na caminhada espiritual que são essenciais a uma fé genuína, que sem esses tipos de experiências, nós não podemos realmente dizer que a nossa fé é genuína. São experiências que nós realmente precisamos narrar. Nós precisamos ter essas experiências para contar no nosso testemunho, na nossa caminhada com Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite, apoiado na palavra de Deus, é que apesar de serem experiências realmente essenciais, precisamos ter esses testemunhos de fé, precisamos carregar essas experiências em nossas vidas, senão devemos de fato questionar a nossa salvação, questionar a nossa fé. Porém, apesar de essenciais, são experiências insuficientes para comprovar a nossa fé. Nós vamos ver hoje no relato bíblico homens
que tiveram experiências que eu duvido muito que alguém aqui já teve com o Senhor Jesus. Homens que foram profundamente tocados pelo Senhor Jesus. Homens que certamente nós consideraríamos todos eles dignos de estarem aqui à frente, testemunhando a respeito do seu encontro com Cristo, a respeito do que Cristo fez na vida dele, como foi para eles experimentarem aquilo. E nós sairíamos tocados, maravilhados com o testemunho desses homens. Mas o que nós vamos ver é que essas experiências que eles tiveram com o Senhor Jesus se mostraram insuficientes para comprovar que a fé deles no Senhor Jesus é uma fé verdadeira, uma fé genuína. E esse é o perigo que eu e você carregamos na nossa caminhada com o Senhor. Estarmos sustentando um testemunho e experiências que podem ser reais, que podem ser verdadeiras, e estamos nos apoiando nessa experiência, nesse testemunho, nesse legado histórico que nós carregamos. Verdadeiros, essenciais, mas insuficientes para que nós possamos ter a convicção a respeito de uma fé genuína, a respeito de uma fé verdadeira. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Pensando a respeito dessas experiências, que experiências são elas? Nós precisamos tê-las em nossa caminhada, nós precisamos carregá-las em nosso testemunho. Mas, Lucas 17, a partir do versículo 11. Mas elas são insuficientes para confirmar que a sua fé é verdadeira, que a minha fé é verdadeira. Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19. Acompanhe, por favor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Experiências essenciais. Eu e você precisamos carregá-las em nosso testemunho. Precisamos ter a certeza de que, de fato, experimentamos, vivenciamos essas verdades, fazem parte da nossa história, fazem parte verdadeiramente do nosso testemunho. Precisamos, de fato, carregá-las, mas em si, por si só, são insuficientes para comprovar que a sua fé é verdadeira, meu irmão. Quais são essas experiências? Em primeiro lugar, o arrependimento. O arrependimento, ele é essencial à fé. Ninguém pode dizer que se achegou ao Senhor Jesus enquanto não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Ninguém pode dizer que conhece o Senhor Jesus, que é um discípulo do Senhor Jesus, se não enxerga na sua vida a experiência do arrependimento. De fato, houve um dia em que eu olhei para mim mesmo, um dia em que eu vi os meus pecados, um dia eu vi a minha sujeira, e eu me arrependi dos meus pecados. É necessário que haja
essa experiência, esse marco na minha vida e na sua vida, mas até mesmo esse marco tão importante, essencial, ele se demonstra insuficiente para que nós possamos confirmar a veracidade, a autenticidade da nossa fé. Nós vemos aqui esse relato de Lucas, aqui no capítulo 17, é interessante que Lucas aqui, claramente, ele retrocede no tempo. Se você conhece, se você já estudou a narrativa de Lucas, você certamente percebeu que Lucas, ele gosta de fazer uma projeção geográfica. Então Lucas, ele narra de uma forma em que o Senhor Jesus, que era um galileu, ele nasceu na região da Galileia, ele foi criado num vilarejozinho de Nazaré, da Galileia. Mas Lucas, ele narra essa projeção geográfica. Ele narra como que o Senhor Jesus, narrando da Galileia em direção à Judéia. Porque Judéia era a região mais importante de Israel. Judéia era onde estava a capital, Jerusalém. E Jesus então, ele está conquistando discípulos, ele está pregando o evangelho, ele está pregando o reino de Deus. Os outros evangelhos deixam claro que Jesus foi e voltou de Galileia para a Judéia várias vezes durante o seu ministério. Mas Lucas narra de uma forma como se Jesus estivesse de fato progredindo, marchando da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, porque Lucas gosta disso. Quando ele vai escrever o livro de Atos, ele faz a mesma coisa. De onde terminou? Jerusalém. Aí ele continua, Judéia, Samaria, até o mundo inteiro. O evangelho progredindo. E por que isso é importante? Porque a essa altura aqui do evangelho de Lucas, Jesus, ele já cruzou a fronteira. Ele já está na Judéia. A Bíblia diz, Lucas diz lá no capítulo 9, que Jesus, ele demonstra na sua face uma intrepidez de ir para Jerusalém. E ele fala para os seus discípulos, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, e quando chegar lá, o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, será entregue nas mãos dos pecadores, eles farão o que quiserem com ele será crucificado, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Desde o capítulo 9, Jesus deixa claro, acabou meu ministério na Galileia, agora eu vou para Judéia. No capítulo 14, Jesus cruza a fronteira. E aqui no capítulo 17 já está quase chegando no fim. O fim começa no capítulo 19, quando Jesus de fato entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal. Mas ao invés de ser coroado como rei, o rei dos judeus é crucificado para se tornar não somente rei dos judeus, mas rei do mundo, salvador do mundo. E Lucas acha importante nesse momento retroceder no tempo, falar dessa narrativa aqui. Ele volta como se Jesus ainda estivesse na Galileia, porque esse tema é importante. Lucas está querendo deixar claro que o seguinte, a inimizade dos religiosos, dos fariseus, está cada vez mais forte. O calor, a perseguição está cada vez mais elevada. Os fariseus já estão cada vez mais inimigos, já deliberaram que eles vão matar o Senhor Jesus. O plano já está determinado, só falta a ocasião adequada. Então está chegando o momento do Senhor Jesus entrar em Jerusalém. E aqui está deixando claro, a inimizade dos religiosos, dos fariseus, já está declarada. E aí, Lucas vai narrar essa história, o que está acontecendo? Qual que é o fluxo dessa narrativa, o fato, o que acontece? Jesus entra num determinado povoado, na divisa entre Galiléia e Samaria, não é importante que povoado é esse, Lucas não fala o nome, mas o que é importante é que, quando ele entra nesse povoado, 10 leprosos vão até ele. E a lepra, nos tempos do Senhor Jesus, ela era muito mais do que uma doença. A lepra, no Antigo Testamento, era uma verdadeira maldição da parte de Deus. Hoje, a medicina diz que a gente não deve falar lepra, são várias doenças da pele, mas no tempo do Antigo Testamento, a lepra era uma maldição. Se alguém do povo de Deus, em algum momento, um judeu,
ele visse na sua pele sinais de lepra, ele deveria se mostrar ao sacerdote. O sacerdote é quem tinha a autoridade para confirmar que aquilo de fato era lepra. E aquela doença então iria se espalhar pelo seu corpo. Se o sacerdote confirmasse que aquela pessoa tinha lepra, ela era declarada maldita da parte de Deus, amaldiçoada por Deus. Ela era obrigada a abandonar a sua casa, abandonar a sua família, abandonar a sua cidade, o seu vilarejo. Essa pessoa, a partir de agora, deveria morar em lugares desertos. Ela não poderia mais entrar no templo do Senhor, adorar ao Senhor. Ela estava afastada da comunhão com o povo de Deus, da comunhão com Deus. Essa pessoa devia usar roupas de trapo, panos velhos. Essa pessoa deveria bagunçar os seus cabelos como sinal de maldição. Essa pessoa deveria, além de viver em lugares remotos, desérticos, afastados, fora das cidades, ela deveria carregar entre si, ao seu redor, sinos, para que quando ela caminhasse, fizesse barulho. E se chegasse pessoas perto delas, o leproso devia gritar: leproso, maldito! Para que ninguém se achegasse perto dele. Esse era o estigma de um leproso. Esse era o peso da maldição. Era muito mais que uma doença qualquer. Era o peso de uma maldição da parte de Deus que um ser humano carregava sobre si. E aqui essa narrativa diz que esses 10 leprosos, quando vêm, certamente eles veem aquela multidão seguindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está marchando e eles logo percebem quem é que está chegando ali. Eles vão ao encontro do Senhor Jesus. Mas aqui o que nós vemos é uma pintura, é um retrato nítido do que é o arrependimento. O arrependimento é essa experiência abstrata, é essa experiência intimista do meu coração, do seu coração. Como é que você pode saber? Como é que eu posso saber se eu me arrependi verdadeiramente? É algo muito íntimo, é algo que está lá dentro. Mas aqui existe uma pintura clara, algo muito concreto. O que é o arrependimento? Esses homens vão até o Senhor Jesus. Mas aqui diz que eles ficam à distância. Eles reconhecem a sua indignidade. Eles não se acham dignos de se aproximar do Senhor Jesus. Eles sabem o peso que está sobre eles. Malditos, sujos, afastados da comunhão, distantes do Senhor. Não temos qualquer direito, não temos qualquer prerrogativa, não podemos nem mesmo nos aproximar, não podemos nem mesmo chegar perto do Senhor Jesus. Isso é arrependimento. Quando o Senhor Jesus se encontra com o apóstolo Pedro, no capítulo 5 de Lucas, naquela pesca maravilhosa, Pedro não pescou nada a noite inteira. Jesus fala: jogue para o outro lado a rede, Pedro. Senhor, pescamos a noite inteira, mas sob as suas palavras, eu vou lançar as redes. Vem aquela multidão de peixe. Pedro já conhecia Jesus. Jesus já tinha dormido na casa de Pedro. Jesus já tinha até mesmo curado a sogra de Pedro. Mas quando Pedro vê aquilo, ele fala: Senhor, vai embora. Sai da minha presença. Sai da minha presença. Retira-te de mim, Senhor. Eu não sou digno da sua presença. Eu sou pecador. Eu sou pecador. É isso que esses leprosos estão manifestando. Eles não são dignos, eles não ousam, eles não têm essa coragem de se aproximar, de chegar perto do Senhor Jesus, mas à distância, ainda que eles se acham indignos, eles clamam, eles gritam e eles clamam por misericórdia.
Eu sei, Senhor, que eu sou indigno. Eu sei, Senhor, que o meu coração está sujo. Eu sei o que eu mereço, Senhor. Eu mereço o seu castigo. Mas eu não tenho para onde correr. É o Senhor. E eu clamo pela sua misericórdia. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro lugar. Ainda assim, eu insisto em clamar pela sua misericórdia. E eles demonstram fé na palavra do Senhor Jesus. Porque ao vê-los, o versículo 14 diz: vão mostrar-se aos sacerdotes, Jesus disse. E eles entendem o que Jesus está falando aqui, que ordem é essa? Porque no Antigo Testamento, quando um leproso, por alguma razão, se visse curado da sua doença, o que ele tinha que fazer? Fui curado, vou me apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria raspar todo o corpo daquela pessoa, da cabeça aos pés, iria trancar aquela pessoa por 7 dias e depois iria olhar novamente. Se a pessoa estivesse purificada, ela apresentaria uma oferta para a sua purificação e estaria livre, declarada livre da sua maldição. Então é disso que o Senhor Jesus está falando. Esses homens entendem. E eles precisavam crer na palavra do Senhor Jesus. Eles precisavam confiar no Senhor Jesus. Nós sabemos, pela Bíblia, pela história, o Antigo Testamento fala de um homem leproso, um poderoso Naamã, e ele vai atrás de Eliseu, e ele vem com todos os seus camelos, as suas carruagens, o seu ouro, porque ele quer dar para o profeta Eliseu de Israel. Naamã era sírio, de uma nação distante. Eliseu nem sai de casa. Eliseu manda o seu servo sair e falar: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã vai embora frustrado. Eu esperava que ele impusesse as mãos sobre mim, que ele atendesse meu pedido. Esses homens não. Os 10 confiaram na palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: vão se mostrar aos sacerdotes. E na mesma hora, eles foram. Isso é arrependimento. É o peso da culpa. É reconhecer a minha miséria. Eu não sou um bom homem. Eu não sou melhor que ninguém. Seria muito fácil eu me achar melhor que alguém se eu contemplasse aqui cada um de vocês, cada um dos seres humanos, falidos iguais a mim. Mas o arrependimento, ele contempla o Deus Santo. E diante do Deus Santo, diante do peso da santidade de Deus, eu não sou um bom homem. Eu não mereço coisas boas. Eu não mereço o favor de Deus, as bênçãos de Deus. Eu deixo de ser um reclamão. Por que Deus faz isso comigo? Eu mereço muito pior do que eu penso que Deus possa estar fazendo comigo. Olha quem eu sou. Esse é o peso do arrependimento. Esse é o lamento pela culpa, o lamento pelo pecado. Mas ainda assim, eu clamo pela misericórdia desse Deus. Ele é a minha única saída. Ele é a minha única salvação. Por isso que não é qualquer lamento que nós podemos chamar de arrependimento. Nem mesmo uma profunda depressão, eu me acho um lixo, eu não mereço. Isso não é arrependimento. Judas, ele reconheceu o tamanho do seu erro, a ponto de se suicidar. Judas não correu para a graça, não correu para a misericórdia, não suplicou por perdão. Arrependimento não é simplesmente um desânimo com as minhas atitudes. Eu acho que eu podia melhorar. Eu acho que eu estou muito meia boca com Deus. Eu acho que eu tinha que me dedicar mais. Acho que eu tenho que fazer mais devocional. Acho que de repente eu tenho que jejuar um pouco mais, porque eu não estou muito bem. Eu me lembro certa vez conversando com um jovem,
E ele falava dessa forma comigo: acho que eu não estou muito bem, eu tenho sido negligente com os meus pecados, com alguns pecados, a minha vida de oração não está muito boa. E eu falei com ele: meu irmão, isso é porque você não chegou ainda ao fundo do poço. Fundo do poço? Eu não quero ir para o fundo do poço. Não, meu irmão. O fundo do poço é uma bênção. O fundo do poço é o lugar de humilhação. O fundo do poço é colocar a sua face no pó. O fundo do poço é entender o peso e o tamanho da sua culpa. O pecado deve doer. O pecado deve nos fazer lamentar. O pecado não é só um deslize pequeno, não é só um pecadinho, não é uma coisa de menor importância. E isso esses homens demonstraram. O peso do arrependimento. Esses homens não tiveram nenhuma justiça diante dos seus próprios olhos. Não tiveram nenhum mérito diante dos seus próprios olhos. Não merecemos nada. Clamamos por misericórdia e confiamos na sua palavra. Precisamos do arrependimento. Mas até mesmo o arrependimento, sozinho, é insuficiente. Porque é necessário que haja transformação. Sem transformação de vida, nosso arrependimento não serve para nada. Meus irmãos, neste ano eu estava no acampamento de carnaval com os jovens, acampamento dos jovens. Muitos jovens da nossa igreja, muitos jovens que não eram da nossa igreja. Foram quase 140 jovens naquele acampamento. E eu me lembro de um culto muito especial, muito emocionante. E naquele culto eu preguei sobre renúncia. Para seguir ao Senhor Jesus, é necessário renúncia. E naquele culto, depois daquela pregação, eu me lembro, quem estava lá certamente se lembra também, eu certamente orei com mais de 20 jovens, mais de 30 jovens, eu e todos os jovens orando uns pelos outros. A maioria com lágrimas nos olhos, chorando, orando, uns pelos outros. Declarando que estavam renunciando uma série de coisas para seguir ao Senhor Jesus. Pela graça de Deus, um desses jovens se batizou no último batismo. Se Deus quiser, vai já se batizar no próximo. Mas tinham tantos outros. Tinham outros. Cadê esses outros? Arrependimento, choro, experiência profunda com Deus. Mas permaneceram na mesma vida. Não houve transformação. Durou pouco. Durou pouco. Esses homens aqui foram profundamente transformados. A transformação que esses homens tiveram impactou o resto da vida deles. Eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. Eles confiaram na palavra do Senhor Jesus. E todos eles foram se apresentar ao sacerdote. Mas diz aqui no versículo 14 que enquanto eles iam, eles ainda estavam no caminho. Eles ainda não haviam chegado ao templo. No meio do percurso, aliás, provavelmente que bem no início do percurso, eles foram purificados. A palavra aqui purificado é porque é realmente isso, é livre de uma maldição, de uma impureza cerimonial.
uma impureza espiritual. A sua cura simbolizava isso, assim como eram todos os milagres do Senhor Jesus. Os milagres do Senhor Jesus eram sinais nítidos, visíveis, de uma realidade espiritual, do reino de Deus chegando e libertando o cativo da prisão do pecado, da prisão de Satanás. E esses homens experimentaram isso nas suas vidas, experimentaram isso nos seus corpos. Mas diz aqui que apenas um, quando olhou para si mesmo, percebeu, ele viu que ele estava curado, ele deu meia volta. Ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. Esse homem gritava, certamente. Ele falava: olha o que Jesus fez comigo. Eu era leproso até pouco tempo, olha o que ele fez. Esse homem de fato é o Messias. Olha a obra dele na minha vida. E ele volta, e ele adora o Senhor Jesus. Ele se prostra nos pés, ele coloca a sua face nos pés do Senhor Jesus. E agradece, adora e agradece o Senhor Jesus. Interessantemente, o Senhor Jesus não fala nada para aquele homem. Ele está lá, naquela atitude espalhafatosa. E o Senhor Jesus deixa ele ali e fala com a multidão. Todo mundo viu o que acabou de acontecer. Certamente não passou muito tempo. As pessoas testemunharam. Esse é o único milagre que o Senhor Jesus não curou na hora. O Senhor Jesus falou: vai embora. Você vai ser curado depois. Você precisa confiar. Aquelas pessoas viram isso. E o Senhor Jesus diz: não eram 10? Cadê os outros 9? É uma palavra de reprovação. O Senhor Jesus deixa claro: eu esperava a mesma atitude de todos os 10. Mas somente um voltou. E o Senhor Jesus ainda diz: esse gentil, somente esse estrangeiro, Lucas coloca essa nota ainda, ele era samaritano, o povo odiado dos judeus. Foi só ele que voltou? Por que os outros 9 não voltaram? Por causa do orgulho da lei. O orgulho dos méritos. O mais importante para esses 9 era cumprir a lei. Era se apresentar ao sacerdote. Meu irmão, você era um leproso. Que mérito você tem? Que orgulho que você tem? Você era um leproso, excluído, abandonado. Você acabou de ser curado. Você quer se apoiar na sua justiça? Você quer se apoiar no cumprimento da lei? Esse samaritano não. Ele reconhece: o Senhor Jesus me curou. Isso foi um ato de poder, da graça. Eu devo tudo à graça dele. Eu me prostro aos pés dele. Eu quero honrar a ele. É graça. Não tem o que eu possa fazer, não tem mérito, não tem justiça própria. Eu devo tudo a ele. Todos esses homens experimentaram profunda transformação, mas os 9 era uma transformação que ainda estava apoiada na sua autossuficiência, no seu poder, não dependente da graça, não dependente de Cristo. Meu irmão, isso é muito mais comum do que eu e você pensamos. Ou não é? Quantas vezes eu e você já vimos verdadeiros leprosos chegando na igreja? Problema no casamento, problema no emprego, cheio de vício, cheio de situação terrível, quebrado, sem esperança.
Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. No seu quebrantamento, eu finalmente caio na real. Você finalmente cai na real. O que eu preciso é da palavra de Cristo. Eu preciso ir para a igreja, porque ali eu ouvirei o Evangelho. Ali eu ouvirei a palavra poderosa, a palavra de vida eterna, a palavra que é capaz de trazer a cura, a solução que eu preciso para a minha alma. Mas infelizmente acontece. Quando aquele leproso é purificado, o seu casamento é restaurado, a coisa melhora em casa. Ou de repente ele até acha uma esposa, um marido dentro da igreja, abandonou o vício. E a autossuficiência vem. O Evangelho para mim era só uma chavezinha que eu precisava para resolver meu problema. Depois que eu resolvi, eu posso continuar caminhando no meu orgulho, na minha autossuficiência, na minha vida, nos meus planos. Não foi assim com esse samaritano. Ele me purificou. Eu vou render toda a glória para Ele. Agora eu quero viver dependente dEle. Agora a minha vida só faz sentido aos pés dEle. Transformação. Todos foram transformados. Mas nós percebemos que nem mesmo essa transformação para esses 9 não foi assim. Não foi suficiente para confirmar que a sua fé era verdadeira. Porque é necessário experimentar a perseverança. E é aqui que tudo faz diferença. É na perseverança que a conta fecha. É aqui que a fé se mostra genuína. Todos os 10 foram profundamente tocados pelo Senhor Jesus. Todos os 10 receberam bênçãos temporais maravilhosas. Mudou o resto da vida deles. Eles foram curados e certamente foram verdadeiramente curados. Certamente eles nunca mais adquiriram lepra novamente. O Senhor Jesus fez uma obra de cura completa na vida de todos eles. Não fez nada pela metade. Mas somente somente o samaritano, recebeu a bênção eterna. Recebeu o testemunho do Senhor, a sua salvação. Depois de falar com a multidão, o Senhor Jesus olha para aquele homem, versículo 19, e lhe disse: levante-se e vá, seja livre, a liberdade da graça. A sua fé o salvou verdadeiramente, o salvou de uma vez por todas, o salvou hoje e por toda a eternidade. Você está seguro, você está salvo. Quando que esse homem foi salvo? O texto não escancara isso para nós. Talvez você possa pensar, nesse momento aqui esse homem foi salvo. Quando ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus, ali ele recebeu o perdão, a justificação dos seus pecados, ali ele se tornou um filho de Deus. É provável. Mas eu não acho que tenha sido aqui. Eu creio que no momento em que ele confiou na palavra do Senhor Jesus, naquele momento o Senhor Jesus falou com ele: vá, apresente-se ao sacerdote. Ali ele confiou no Senhor Jesus. E eu fico imaginando esse homem aqui, e ele olhando os seus 9 amigos, e ele vibrando no seu coração. Que comunhão legal. Somos todos irmãos na fé. Todos nós fomos até Cristo, estamos a um passo de ter a nossa vida transformada, todos nós tivemos a mesma experiência com o Senhor. Olha que comunhão bacana, somos todos iguais, estamos todos unidos em Cristo. E o decorrer do tempo, a perseverança, mostrou que não é bem assim.
Este homem foi salvo naquele momento, mas na sua perseverança, ele teve a sua salvação confirmada. No decorrer da sua perseverança, vivendo perto do Senhor Jesus, dependente do Senhor Jesus, caminhando debaixo do senhorio, das ordens do Senhor Jesus, da comunhão com o Senhor Jesus, ali ele tem a sua fé aquecida, ali ele está no caminho, ali ele tem a convicção. É isso que a Bíblia diz no livro de Tiago, quando Tiago diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras não vale de nada. Olha o que Tiago diz. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se não, escute em Tiago 2. Quando Tiago diz, capítulo 2, versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso pode esta fé, literalmente, este tipo de fé, esta fé, salvá-lo? Versículo 20: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, o nosso pai, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O que Tiago está dizendo aqui? Em certo momento, quando Abraão chega na terra de Canaã, ele olha, Deus manda ele olhar as estrelas do céu, e o Senhor Deus diz: Abraão, essa terra vai ser sua, vai ser dos seus filhos, dos seus descendentes. Abraão fala: eu não tenho filho, Deus, eu vou te dar um filho. Gênesis 15 diz que Abraão confiou na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Naquele momento ele foi salvo, ele confiou na palavra de Deus. 30 anos depois, mais ou menos, quando o seu filho já era um jovenzinho, talvez um adolescente, o Senhor Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, mate o seu filho, suba aquela montanha, ofereça o seu filho como um sacrifício. Abraão obedece a Deus. Ele vai até o fim. Quando ele está a ponto de matar o seu filho, um anjo segura sua mão e fala: não, Abraão, agora eu sei que você ama a Deus. Eis aqui o cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Abraão, amigo de Deus, salvo há mais de 30 anos atrás, Tiago está dizendo, demonstrou a verdade da sua salvação por meio das suas obras. Ele não foi salvo naquele momento, ele não foi salvo por causa das suas obras, mas as suas obras justificaram visivelmente a sua fé. É a perseverança. Sem a perseverança, meus irmãos, o nosso arrependimento se mostra falso. Mas foi tão emocionante. Mas eu chorei tanto. Mas eu senti um toque do Senhor. Talvez uma grande emoção. A sua transformação, ela pode se mostrar também ineficaz. Durou pouco tempo. Ficou pelo meio do caminho. Tiago diz: é necessário perseverança para herdar a promessa. Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse texto nos ensina que a fé vazia, ela produz frutos temporários. A fé verdadeira produz frutos permanentes. É necessário perseverança. Meu irmão, minha irmã,
Talvez eu e você tenhamos começado bem. Tenhamos começado alegres, dispostos, engajados no nosso amor, no nosso temor a Deus. Dispostos, felizes. O que foi que nos impediu de continuar correndo? João diz na carta para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse: lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras. Você esqueceu do primeiro amor. Lembra o que foi? Quando foi? Você corria bem. Você estava com o Senhor. E talvez se apegando em esperanças que a Bíblia não nos autoriza a nos apegarmos. Eu tenho tanta experiência com Deus. No meu passado. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É necessário perseverança. É na perseverança que o Espírito Santo testemunha em nosso coração a autenticidade da nossa fé, do nosso arrependimento, a transformação constante, a santificação constante, dia após dia, dependente da graça do Senhor Jesus. Vamos orar.